E aí, como é que você tá? Faça uma excepcional noite. Você sabe que tem gente que tem muito orgulho de ser da treta, né? Tem gente que acha assim a coisa mais linda dizer que é briguento, que vai pra cima, que é chato, que faz confusão e tal. E existe, como na maior parte das coisas, existe algum nível de mérito nisso, sim, mas você provavelmente, quando se encontra esse tipo de gente, tá fazendo do jeito errado. Por quê? Porque começa com um princípio que muitas pessoas não sabem escolher as suas lutas. E elas, às vezes, arrastam um sofrimento desnecessário para a sua existência, porque elas puxam uma briga que não vale a pena ter. E também não é aquela coisa assim do isentão, né? Ai, não vale a pena se estressar com isso, porque mas daí a pessoa começa a ter um monte de coisa no corpo que não tá colocando para fora e começa a ficar doente. Também não é essa atitude do isentão. Escolher as suas batalhas é você entender se aquilo que você vai entrar, engajar em conflito, aquilo vai converter um resultado que te aproxima do seu propósito. Essa é a grande chave. Então, você vai empreender aí uma briga com alguém porque essa pessoa está voluntariamente impedindo que você avance. Quando você começa a encarar por essa perspectiva, você vai se dar conta de que são poucos, muito poucos casos em que uma briga, um conflito realmente se torna necessário. E aqui nós não vamos ainda falar sobre a injustiça, que é um outro elemento muito mais complexo que talvez a gente tenha que guardar para o dia que a gente for fazer uma live, né? Tô vendo que esse canal um dia vai caber aí a gente fazer lives e tratar de temas mais complexos para aqueles que forem bem bravos mesmo, né? Mas, de forma geral, você não tem pessoas impedindo que o seu propósito se desenrole. Sabe por quê? Primeiro, porque o seu propósito é algo maior do que você. Ele é algo que envolve um ecossistema de pessoas, um ecossistema de circunstâncias. E uma pessoa que está vivendo o seu propósito, ela, primeiro de tudo, está conectada às pessoas corretas, porque uma das primeiras atitudes de quem está conectado ao seu propósito é abandonar aqueles que não agregam, é deixar de lado aqueles que vão ficar presos naquela fase. Isso não é uma atitude de arrogância, é uma atitude de respeito com as pessoas, permitir que elas permaneçam na fase em que elas estão e você segue em frente a sua jornada. Então você deixou para trás, você se desconectou das pessoas que não fazem sentido para isso que você está arrumando. E o segundo elemento é que aquele que está vivendo o seu propósito, aquele que está caminhando para isso, ele está, na verdade, servindo pessoas. Então, não apenas ele se desconectou daqueles que não faziam sentido, ele está conectado com aqueles que ou são cooperadores ou são beneficiários do seu propósito. Então, é muito difícil que você ache uma treta que vale a pena você engajar e dizer, não, esse aqui eu preciso ir para cima porque tá me impedindo de viver o meu propósito, né? Então, assim, se você tem o papel como eu tenho, né, de ser o patriarca de uma família, aí a coisa muda de figura, independente se você concorda com isso ou não, é a função do patriarca bater no peito e defender a sua família. Então, e é claro que as matriarcas são leoas nesse quesito também, né? A gente precisa ser e cada vez mais se a gente quer defender aquilo que a gente acredita e defender os valores que nós temos para as nossas famílias. Então, tirando essas circunstâncias, é muito raro que você encontre uma situação em que vale a pena. Agora, por que isso acontece? Veja, a maior parte das pessoas, elas estão rumando conforme o vento sopra. Então, quando alguém está vivendo dessa maneira, essa pessoa não tem um alvo, não tem um direcionamento, ela não consegue situar muito bem de onde ela veio, ela não consegue precisar o momento que ela está e nem para onde ela está indo. Você conhece, porque é já muito clichê a frase do gato lá da Alice no País das Maravilhas, né? Você tá essa estrada vai para onde? Para onde você quer ir? Ah, não sei. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve.
Você já ouviu isso com certeza. E é mais ou menos nessa pegada aí. Então, se você não sabe para onde está indo, não sabe de onde veio, não sabe onde você está, tanto faz. Você vai ser soprado pelas circunstâncias. Você vai viver de circunstância e não de decisão. Você vai viver da sua capacidade e não da sua potência de ser aquilo que você pode ser. E aí, o que que acontece? A maior parte das pessoas está se movimentando e, assim, aleatoriamente, e tem aqueles poucos que são protagonistas, aqueles poucos que causam tamanho impacto ao seu redor, né, como nós falamos outro dia, que às vezes eles alteram o ambiente ao seu redor porque eles estão rumando para alvos, muitas vezes descontinuados, né, muitas vezes coisas que eram um plano inicialmente, mas o cenário se reconfigurou de tantas maneiras que ele tem um alvo mais assertivo hoje. E quem está no meio do caminho vai sendo arrastado, simplesmente é levado junto com a onda daqueles que estão movimentando a água. E é esse tipo de gente que pega treta, porque a pessoa está completamente à mercê das circunstâncias e quando algo que é maior do que ela empurra ela para um lado, ela vai se apegar àquilo. E aí, quando a circunstância mudar novamente, porque esse é o problema de viver de circunstância e não de decisão, você é sempre refém daquilo que vai acontecer e você não está ativamente apontando a sua existência para alvo nenhum. Então, quando as circunstâncias novamente mudarem porque alguém está fazendo o que precisa ser feito, essa pessoa pega na partida, vira no bicho e vai para cima dos outros. E é uma coisa completamente infundada. Você, por meio de perguntas e uma observação de perto, você percebe que as pessoas que mais estão indignadas e brigando e tal, não defendendo algo que elas construíram ao longo de uma vida, não é lutando por um ideal que está configurado dentro delas, e ela fala, não, isso aqui é inegociável para mim, porque isso aqui é a razão pela qual eu estou nessa terra. Nada disso. É alguma coisa que aconteceu esses dias aí, uma circunstância nova, uma reconfiguração que, pô, de repente eu me senti participativo de alguma coisa pela primeira vez na vida e fugiu do jeito que eu achava que tinha que ser, então agora eu estou indignadíssimo com isso. E principalmente, né, as pessoas que não estão conectadas a um propósito e não estão apontando a sua vida para um alvo, elas têm a sua energia consumida pela falta de perdão também, tem a energia consumida por esse rancor, porque ela não tem nada mais importante para direcionar, né? Você sabe que você já viveu isso. Havia um momento da sua vida que a coisa estava pegando fogo, fogo no parquinho mesmo, né? Mas você tinha coisas tão grandiosas, você tinha objetivos tão claros, que às vezes circunstâncias que aos outros pareciam sérias, elas se diminuíam, porque a sua energia estava 100% concentrada naquilo que importava mais. Só que tem gente que, assim, nunca teve uma fase assim na vida e certamente não tem algo assim pro todo da vida, né? Peraí, isso. Então é isso que rola. A pessoa simplesmente parte para a ignorância ali e vai agir dessa forma combativa, né? Vai procurar treta, porque é aquele momento, aquela circunstância, e naquela primeira sensação de, bom, estou fazendo algo significativo, o bicho pega para valer, né? Então eu espero que você não viva dessa forma e que você busque esclarecer cada vez mais os seus propósitos para que você saiba se direcionar para os alvos e se conectar com as pessoas certas. Você vai ver que você não vai precisar se orgulhar de ser um briguento, você não vai precisar se orgulhar das tretas que você arruma, porque elas vão diminuir significativamente. E aquelas batalhas que de fato surgirem, essas são as que merecem ser travadas, você vai ter foco e vai ter energia para partir para cima e tocar o terror na terra. Tamo junto, até depois no fim. Pau no gato!